No ano de 2010, o senhor Vitalino Alves Carvalho, que é pastor evangélico, adquiriu uma área localizada no bairro Santa Catarina, no bairro Vila Nova, sendo hoje 2 imóveis residenciais e 7 imóveis comerciais. Na época, ele pagou pela área, que era composta apenas por um imóvel modesto e lotes vagos, e aos poucos construiu os imóveis que hoje estão em pleno funcionamento. Recentemente, ele foi surpreendido com uma ordem judicial de despejo que dava 15 dias para desocupar todos os imóveis, que, segundo a Justiça, pertence a outro proprietário, o que causou muito espanto ao pastor, que assegura ter pago a área de forma correta e desconhecer a pendência judicial existente. Seria surpreendido quando eu comprei a casa. Era uma casa pequena, não existia muro na casa, no lote. Eu fiz muro em todo o lote por conta própria. Trabalhei muitas vezes, até 3 da manhã, 4 da manhã, como pedreiro, como ajudante, sozinho. Os próprios moradores e os conhecidos contribuíram, doando cimento, doando material. E de repente chega em frente ao meu portão, um oficial entregando uma notificação que eu tinha 15 dias para desocupar o imóvel. Então que foi um choque para mim, porque não tem para onde ir. Tudo que consegui durante toda a minha vida, como cortador de cana, pedreiro, já trabalhei cortando cana 2 vezes aqui com o Gordinho, e nós conseguimos com muita luta, muito sofrimento este imóvel. E restaurei totalmente, fizemos o que hoje existe, muro em todo o terreno, fizemos 7 partes para comércio, e depois de tudo pronto, chega a surpresa. A minha esposa com a criança de apenas 1 ano e 4 meses, e ela está esperando um outro bebê no mês de ganhar bebê. Todas as nossas coisas de repente foram parar lá no fundo de uma fazenda, e lá estão molhando, e nós estamos vivendo, a família está espalhada, cada pessoa em uma casa diferente. Um grande número de fiéis da igreja dirigida pelo pastor Vitalino vieram prestar solidariedade a ele e, em coro, solicitaram justiça. Porque nós conhecemos o pastor Vitalino, conhecemos a índole dele, né, um pastor, né, conhecido na cidade, e assim, não é justo, né, tudo que ele fez aqui, nós conhecemos a história do pastor Vitalino, né? Tem 11 anos que eu congrego, né? Trabalho juntamente com ele, é um homem de Deus, e nós viemos aqui para pedir justiça, né? Na verdade, o que fizeram conosco foi desumano, porque na verdade havia um mandato número 5 para Vitalino, e na verdade nós moramos aqui nessa residência, mas é no número 3, e simplesmente eles chegaram aí, os oficiais de justiça acionaram a polícia militar, e simplesmente quando não acharam o morador do número 5 aí, eles arrombaram o portão, quebraram o portão e simplesmente invadiu a nossa residência, sendo que não tinha um mandato para nós poder, a gente ser despejado. O mandato era para o número 5. Com participado do processo aí junto com ele, inclusive eu sou um dos proprietários da loja 1517, e desde então nós vemos conversando com o advogado, vemos conversando com o oficial de justiça. Quando chegou para nós a intimação, nós juntamente com o advogado conversamos com ela, com o oficial de justiça, que era sobre o imóvel 5, ela não quis atender. Inclusive nós temos um processo, está lá na mesa, está com o juiz, falta só ele deferir. Esse processo nós estamos entrando como terceiro, que como já foi falado aqui, o Denilson, a minha pessoa, a outra dona da loja também, a Thaislânia, pois ela está trabalhando, por isso ela não pôde estar aqui hoje, e nós estamos com esse processo, aí conversamos com a oficial para ela esperar o juiz julgar esse processo, porque quando o juiz deu uma sentença, havia uma situação, quando ele chegou já tinha outras pessoas, tinha outros moradores, o terceiro, não tinha só a pessoa do Vitalino. Então nós estamos aqui para reivindicar, para o juiz analisar a situação dele. Nós ainda pedimos ao oficial para elas levar para o juiz a situação que eles encontrou. Ela mesmo assim não quis atender e mandou que quebrasse o cadeado, arrombasse, e fomos totalmente despejados. Tirou tudo da loja, entendeu? Está no local moiando, estragando, e fomos despejados. A forma como foi
o despejo, a falta de respeito. A impressão que a população teve é que estavam à busca de um traficante, um delinquente, e nós sabemos que o pastor Vitalino é um homem de Deus, um homem público, e tem de haver o respeito. Também sou uma das proprietárias das lojas que funcionam nessas posses do pastor, e houve realmente uma falta de respeito moral, humana, desrespeitou uma família nas ruas de todo o bairro e hoje de toda a cidade. Há rumores a respeito do pastor e da sua família, e nós, como servos de Deus e como cidadãos, nós queremos a justiça, porque nós sabemos que a justiça, a lei, ela também é acompanhada dos direitos, e nós esperamos isso, que a justiça seja feita, porque nós estamos respaldados dentro da justiça do homem, da terra e a de Deus também. Assim, representando o bairro Vila Nova, que nós aqui, a comunidade, né, nós não estamos satisfeitos que a justiça fez pelo pastor Vitalino, e assim, a cidade toda, o nosso bairro, nossa comunidade está revoltada, porque tirar um pai de família, a família toda fora de sua casa, e esposa dele, né, já gestante para ganhar um neném, e muitos aí, né, fizeram sem justiça. Todos os móveis e demais pertences do pastor Vitalino e também dos outros moradores estão amontoados num curral de uma propriedade rural nas imediações da cidade, sujeito a serem estragados com as chuvas que estão caindo na cidade ou mesmo com a ação do tempo. Choveu bastante no dia que nós viemos aqui ver a situação. Começou a chover, chuva fina, estava caindo aqui dentro, molhando, e nós vimos objetos aqui, olha, como roupa, livro, molhando, e todos os móveis de criança, os objetos da criança que vai nascer. E esse mês também estão tudo aqui, a roupa de criança que a minha esposa ganhou, estão também aqui, a feira das duas famílias também estão aqui junto, material escolar da minha filha que tem 12 anos, está perdendo aula, e o material, ela não foi para aula porque o material dela está preso aqui também. Então é uma situação humilhante, porque eu não sou um bandido. O advogado Adilson Fernandes, que é defensor dos moradores, falou das ações a serem tomadas para que os imóveis sejam devolvidos aos seus proprietários. Os ocupantes ali daquele imóvel, né, que receberam a posse mansa e pacífica do senhor Vitalino, eles foram surpreendidos com uma emissão de posse, digamos assim, de forma forçada, porque o oficial de justiça teve que convocar a força policial para arrombar os cadeados, arrombar as portas, e não havia uma ordem judicial específica para que os terceiros que lá estavam desocupassem, né? Então nós sabemos que ordem judicial é para ser cumprida. Nós não podemos incitar ninguém a descumprir ordem judicial. Mas também todos os cidadãos, não só os advogados, mas toda a população também, vai exigir que as ordens judiciais elas venham revestidas de toda a legalidade e toda a solenidade que a lei exige. Então, se a ordem judicial não dizia respeito a quem estava efetivamente ocupando os imóveis naquele momento, nós entendemos que houve ali um excesso, né? É o nosso entendimento jurídico, né? Nós somos livres para expor o nosso entendimento. Houve um excesso do judiciário, sim, de maneira que cadeados foram arrombados, portas arrombadas, sem nenhuma necessidade. Porque se chegasse lá uma ordem judicial para que os terceiros entregassem os imóveis, eles seriam entregues, porque nós devemos obedecer às ordens judiciais, desde que elas venham revestidas de toda a legalidade e solenidade que a lei exige. E o que aconteceu então? Houve, né, essa forma aí abrupta, né, da emissão de posse, e o mais constrangedor, que nós tomamos conhecimento depois, é que todos os objetos das residências, dos comércios ali estabelecidos foram alojados em um curral. Isto é uma agressão à dignidade da pessoa humana, porque uma vez que uma emissão de posse é feita, o autor da ação, ele passa automaticamente a ser depositário fiel dos bens de quem ele de forma forçada está expropriando. E este fato nos traz imenso constrangimento, né? A sociedade foi constrangida porque
os seres humanos que ali estavam habitando aqueles imóveis foram comparados agora a animais, né? Os seus bens, seus pertences estão agora dentro de um curral, e tudo isso foi alguma coisa, uma operação do Poder Judiciário. Então, realmente é o que traz constrangimento. Existe uma ação de embargos de terceiros que se encontra neste momento na mesa, né, no gabinete do senhor juiz de direito, onde os terceiros que lá estavam invocam do juiz uma decisão para que ele aprecie a situação desses terceiros que de boa fé lá ocuparam, como o senhor Vitalino comprou de boa fé, e essa decisão ainda não saiu, mas o que aconteceu foi este cumprimento desta ordem, que nós entendemos que não precisava ser dessa forma, né? Nós somos uma sociedade ordeira, o senhor Vitalino é uma pessoa honesta, né? Conhecida na cidade, todos os moradores que ali estão, tem empresas constituídas ali, né? Microempreendedores ali estabelecidos, que tiveram suas portas arrombadas, cadeados arrombados, simplesmente porque uma ordem judicial não vê de forma clara.